candidato, candidata, guerreiro e guerreira que desafia aí a conquista da carreira pública, não é? Então vamos lá falar de preparação emocional em concursos, que você sabe muito bem que é uma maneira de você extrair e compreender que recursos pessoais você pode fazer uso para melhorar sua performance. Então, preparo emocional é isto. E você pode desenvolver de que forma? Com a psicoterapia, com trabalhos de coaching, não é isso? E com qualidade de vida. Então, nós vamos sempre estar falando aqui com você da importância da preparação emocional aliada ao seu preparo técnico, à sua excelência técnica. Então, vamos aqui hoje com um tema de atualização, inovação e mudança. Vamos entender o que é isso. Inovar, não é? Então, como a própria palavra aqui, inovar, renovar, não é? É praticamente recomeçar. Não seria recomeço porque dá a entender que você precisa anular o que já passou. Inovar, só existe inovação e o ato de inovar no seu projeto, por exemplo, de estudos e de envolvimento na conquista do cargo que você pretende, quando você já tem uma história, uma trajetória. Não inova quem não tem repertório, quem não tem arcabouço, quem não tem substância, quem não tem conteúdo. Só pode inovar, o processo de inovação, ele passa pela criação. Porém, ele não simplesmente cria, mas a inovação, ele cria e implementa. Então, você inova nos seus estudos, inova na observação do seu tempo disponível para todas as funções que você tem na sua vida. Então, veja bem, uma pessoa que está desorganizada em relação ao seu tempo, que tenha filhos, que tenha uma casa para cuidar, que tenha os seus estudos para concurso, que vai a uma escola preparatória, que usa os DVDs nos finais de semana, que acessa a área VIP, enfim, ela tem um estímulo muito grande e ela tem que organizar tudo isso. Ela jamais vai inovar nesses recursos que ela precisa, porque ela vai escolhendo. Atualmente, nós temos disponíveis nesse cenário, uma grande oferta. Você tem muitos cursos, você tem muitos vídeos, você tem muitas aulas, você tem palestras e você vai escolhendo. Você diz, eu quero isso, eu quero aquilo, não é? Você tem ainda o jornal que você precisa se inteirar, você precisa ler diariamente, você tem a revista que você gosta de ler, você tem os livros, ou seja, você é totalmente bombardeado por informações de toda a ordem e por todos os lados. De que maneira você inova na sua vida? Você quer algo diferente e muitas vezes você tem tantas coisas novas à sua disposição e nem sabe lançar mão delas. Até fica parecendo que elas são velhas, que elas não servem para nada. Então, uma pessoa extremamente ocupada não necessariamente saiba utilizar bem todos os recursos que ela tem disponível. Por quê? Porque ela não soube inovar. Ela não soube a hora certa de escolher uma nova ferramenta e incorporar para si. O que teria faltado para ela? Teria faltado, como recurso pessoal aqui, a mudança. Uma pessoa, qualquer indivíduo, quando passa por um processo de mudança, ele sai de uma condição anterior para uma outra. E ele precisa viver essa transição de antes para depois. Então, isso é mudar. Significa que você está sobrecarregado, significa que você tem um universo, muitas vezes, muito rico até, porém, você não inova, você não vê uma performance, você não vê uma mudança significativa em termos de resultado. Porque, veja bem, nós temos o desempenho, você pode estar se desempenhando e tentando dar conta de toda a sua vida, do seu projeto aí de carreira, e
e justificando-se que não sabe por quê, você não percebe mudanças em você significativas, por exemplo, você não tem certeza de ter apreendido, né, de ter feito essa retenção de conteúdos dos quais seja suficiente para você estar competitivo para as provas. Você não se sente, apesar de você ter à sua volta uma série de ferramentas. Mas se o recurso da mudança, que é o recurso pessoal, ele não está atuando sobre você, o que acontece? Você continua na mesma situação. Você tem um grande empenho, pouco resultado, não é? Então você colhe um resultado ínfimo diante de tanto desgaste, diante de tanta ocupação, diante de tanto tempo, inclusive, investido nas suas tarefas. Faltaria aí esse caráter do inovar. Como eu bem disse, se você está numa rota e você vem se aperfeiçoando, você tem um histórico. E é a partir desse histórico, dessas ações que você vai tendo, é que você passa a compreender uma nova necessidade. E até mesmo a descartar o que você não precisa. Como é que você percebe que tem certos recursos que não estão sendo, por exemplo, aproveitados? Quando você vê que não os utiliza, quando você vê que eles não agregam valor ao seu estudo, quando você percebe que eles te confundem. Então, muitas vezes essa inovação vai fazer parte de você abrir mão daquilo que não está compondo, que entra em choque. O que é interessante para um guerreiro, uma guerreira como você, é poder lançar mão do que você tem disponível e útil a você, de maneira que seja complemento. Então nós temos hoje várias ferramentas, você pode assistir uma aula presencial e assistir um vídeo e ler um artigo, enfim, e ler uma súmula para aqueles que fazem concurso de área jurídica, não é? Para acompanhar e elas não entrarem em choque. Mas se os seus métodos estão entrando em choque, você passa a ter dúvidas, você ainda não mudou, não houve o processo de mudança. Então, existe uma forma de você estar entre persistir na maneira de atuar, porque você acredita que está correto, e entre esse receio de mudar. Mudar para me tornar o quê? Mudar para fazer o que diferente? Como você desconhece, a mudança muitas vezes não vem para aqueles indivíduos que são muito apegados, né, a essa sensação de se sentirem assegurados ou sólidos na postura que adotam. Mas veja bem, a inovação, ela não vai abrir mão da estrutura que você já formou. Ao contrário, você vai repaginar, você vai atualizar as informações, o próprio conteúdo que você tem e entender no processo desse seu caminhar, no processo desse seu aperfeiçoamento, como é que você poderia estar colhendo melhores resultados. E isso só se faz fazendo algumas mudanças no seu percurso. É preciso fazer algumas correções de rota. Então veja bem, se você segue aqui num caminho, né, você está seguindo aqui. Tem um determinado momento que você precisa dar um salto diferente desse movimento e andar numa outra linha, de um outro modo, para que você possa ter e desenvolver o que chamamos de performance, que é o seu desempenho voltado para resultados. Então, como eu disse antes, para ficar claro agora, nesse comparativo, você pode ter muito empenho, né? Você está aqui se empenhando muito, porém não ter resultado algum, não ter resultado efetivo. Você não percebe em que você estaria evoluindo. Você não tem certeza. Você não tem certeza que sabe, você faz as questões
de provas e não tem um nível bom de acertos. Você faz a leitura de uma página do seu caderno, por exemplo, e tem uma série de dúvidas, você precisa ler novamente, você praticamente demora muito tempo para conseguir compreender, ou seja, você não está tendo resultado, não é? Outras pessoas fazem rascunho do rascunho, ou seja, escrevem novamente o próprio caderno, fazem resumos de livros, e que para uns são muito eficazes, e para você pode ser, para outro pode não ser. Para outro pode ser importante estudar de outra maneira, fazendo sínteses, né? Ao invés de um resumo, que é mais sucinto ainda, não é? Então, à medida em que você faz um ajuste, que é chamada correção de rota, o que acontece com você? Você muda, você mudou algo, você inovou nesse seu processo evolutivo de aprovação. Porque aqui no final, como é um caminho, você está em busca de quê? Da sua aprovação, da conquista desse seu sucesso. Aqui, quando você muda através desse recurso pessoal seu de observar as condições que você tem e ir modificando e aceitar que há necessidade de estabelecer mudanças, você passa a desenvolver um desempenho com resultados. Você vê que você evolui, você precisa prestar atenção se você estuda melhor de manhã ou à noite. Você precisa deixar de ter exigências, por exemplo, após um dia de trabalho, você acreditar que você vai ter tônus físico para estudar à noite ou madrugada dentro, sendo que você tem que acordar cedo. Muitas vezes, pessoas que fazem curso de sábado, curso de dia de semana, acreditando que elas vão dar conta, quando na verdade elas não dão conta. Seria melhor fazer um curso por vez. Então, veja bem, é preciso mudar. Então, aceite a mudança em sua vida, que ela fará diferença. Até mais. Tchau.